Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Conversa de Gestor. Hoje nós vamos dar início a um tema já ligado diretamente ao intuito, ao nosso programa, né? Posso assim dizer. Hoje nós vamos falar sobre gestão, vamos tentar procurar alguns conceitos básicos sobre a gestão, conceitos que eu acho pertinente, que nos servirão de base para os futuros conteúdos mais lá para frente. Então, para não roubar tempo, vou simplesmente apresentar-me, o vosso podcaster favorito, José Barreto, gestor. Então, é o seguinte, nós tentamos definir a gestão como o conjunto de práticas, né? O conjunto de ações que combinadas servem normalmente para administrar um negócio, pessoas, recursos e pronto, a gestão, né, tem mais ou menos como finalidade alcançar as metas definidas, que essas metas por sua vez também são definidas mesmo pela gestão. Metas essas que são de certa maneira ligadas à produtividade da empresa, aos objetivos que os proprietários de empresas têm, né, para um período de tempo, e então utilizam a gestão para tratar desse assunto minuciosa e profissionalmente. A gestão tem um caráter muito importante na vida das organizações, pois é através desta que as empresas, as organizações dispõem de da ferramenta necessária para dar resultados satisfatórios às suas exigências, as exigências do mercado, muito bem também como o crescimento financeiro pessoal de cada um dos membros, de cada um dos funcionários ligados direto ou indiretamente à empresa, bem como as famílias dos proprietários, as famílias dos colaboradores, entre outros. Bem, a gestão dispõe de certas funções, essas são chamadas de funções estratégicas, né? São as ferramentas que a gestão utiliza para realizar as operações ou para atingir os objetivos demandados pela empresa, pelos proprietários da empresa ou por futuros empreendedores, futuros donos de negócios. Vou destacar aqui algumas funções essenciais, né, que são as que a gente precisa aprender para nos servirem de base, obviamente, para mais lá para frente, quando a gente estiver a falar sobre gestão propriamente dita. Bem, a primeira função, se calhar uma das mais importantes, uma função estratégica da gestão, é a função do planeamento, ou planear. Né? Nesta fase, as empresas, ou seja, os gestores ou os donos de empresa, definem os objetivos a alcançar num período de tempo. De seguida temos a fase ou a função de análise, no caso, que é a fase em que os gestores vão conhecer os problemas, vão identificar os problemas da empresa, ou seja, os meios que servem de certa maneira como impedimento para o alcance de determinados objetivos da empresa. Depois tem a terceira função, que é a solução, a fase de solucionação de problemas, né? Aí a tarefa da gestão é solucionar os problemas já identificados na fase anterior e dar sequência. A quarta fase é organizar, ou a organização ou a alocação dos recursos, certo? A organização e a alocação dos recursos serve necessariamente para identificar os recursos disponíveis e se os mesmos são capazes de atender às futuras exigências, ou seja, aos objetivos da empresa, da instituição, do negócio, os objetivos que a mesma pretende alcançar. A quinta é a função de comunicar. Nesta função, né, os gestores têm que desenvolver a capacidade de motivar, orientar
e fazer com que os colaboradores, os mentores ou as pessoas interessadas ao projeto abracem o projeto ou o negócio ou a atividade que pretende-se desenvolver. A sexta função é a função de negociação, a função de negociar, que nesta fase os gestores procuram criar relações com possíveis fornecedores e futuros clientes, ou seja, fornecedores, futuros clientes, bem como outros interessados no negócio, no empreendimento, na empresa. Tem a sétima função, que é a função de tomada de decisões, que compete aos gestores, compete aos fazedores de gestão de uma determinada instituição, de proporcionar tomadas de decisões que sejam benéficas à empresa em primeiro lugar e de seguida essas funções serem de certa maneira de um cariz que seja positivo e satisfatório para os outros interessados neste projeto, como trabalhadores, entre outros. E por último, se não menos importante, a função de avaliar e controlar o funcionamento, o andamento do projeto, o andamento das metas definidas na primeira função, para certificar-se de certa maneira que as coisas estão a correr como foram exigidas. Bem, com isto nós chegamos ao final de mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, tal como eu gostei, né? Obrigado pelos aplausos. Chegamos ao finalzinho de mais um dos nossos episódios. Eu espero que vocês estejam aqui futuramente para as próximas oportunidades. Um abraço, se cuidem e pronto, fiquem bem.